gente vai analisar o quarto episódio dessa série que começou ótima, mas tem perdido tempo com coisas desnecessárias. Se caiu de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer, e se já é inscrito, já vai deixando o like pra apoiar o movimento. Essa é uma parceria linda e maravilhosa com o American Gods Brasil. Os links vão estar na descrição do vídeo. E é só esse canal que faz review semanal de American Gods e Good Girls simultaneamente. Então ativa a sinetinha pra não perder nenhum dos dois. Mas principalmente American Gods, então bora lá. O episódio já começa estranho com uma família nada a ver com nada, que é um coreano e o pai dele, e de como ele era atrelado à tecnologia, seja videogames ou computadores rudimentares. Tudo isso atrelado também à música clássica. Com todos esses conhecimentos, ele cria meio que um algoritmo para simular uma partitura de Bach, baseado pura e simplesmente na probabilidade e estatística. O pai dele tinha uma relação muito bonita com a música, e em dado momento ele fala sobre uma canção de Bach que é muito bonito de ver, tamanha é a paixão que ele fala sobre a música. Desnecessário, mas bonito. O pai dele acaba falecendo e é aí que o Technical Boy se materializa no funeral dele, criando um vínculo com esse cara que mais tarde seria um programador. Seguindo nessa linha aleatória, o Shadow tá lá de boaça, todo ferrado, e faz sexo com uma deusa que cura todas as feridas dele. E depois dessa noite de recuperação, eles vão pra St. Louis atrás do dinheiro. Literalmente. O velho personificado para financiar a guerra. Amor e guerra não se misturam, mas quem estiver do lado do dinheiro já tem uma vantagem absurda. Nisso se segue uma cena totalmente fora da curva, como todas até agora do episódio, da Bilkis e de uma outra mulher totalmente aleatória posta ali numa igreja. E aí, dessa vez, ela vai ser pressionada pelo lado dos deuses antigos, pelo Anansi, ou Sionense, que é o cara que tem o poder da lábia, basicamente. Na cena dos novos deuses, que ainda não apresentaram ser uma ameaça tão significativa, a nova mídia tá cada vez tendo mais espaço, mas ela é meio esquisitinha, só que ela é muito manipuladora. Particularmente eu preferia a velha mídia, que conseguia botar mais medo do que todo mundo reunido ali. A nova mídia consegue ser mais insuportável que o Technical Boy, e ele próprio tá sofrendo na mão dela nessa segunda temporada. Coisa que até então ele desconhecia, porque até a primeira temporada ele era tipo inalcançável. E também por ser inalcançável, ele botava muito mais medo. Com mais um daqueles mapinhas adoráveis feitos à mão, eles estão viajando até chegar nesse bar pra ter uma reunião com dinheiro. A mamadinha aparece de novo, mas antes eles têm uma conversa sobre o dinheiro, propriamente dito. Sobre como o dinheiro é a melhor história contada até hoje e que todo mundo acredita e sabe o valor dele. E esse é exatamente o nome do episódio. Eles terminam essa conversa e a mamadinha chega, olha pro Shadow e fala: ele vai ser a tua morte. E ele fica meio assim, fica meio apreensivo. Aí mais pra metade do episódio, o Technical Boy vai falar com aquele que iniciou o episódio que a gente ainda não conhecia, mas que acaba deduzindo que ele é um programador de primeira. Nessas conversas intermináveis, o Technical Boy tenta convencer o Coreia a trabalhar com ele, mas a nova mídia, a mando do Mr. World, se mete ali no meio dos dois. E aí o moleque fica transtornado, o que é muito esquisito porque eles estão meio que se auto-sabotando. Tipo, não é uma boa estratégia tu minar tua própria equipe. O Mr. Nance depois na funerária, junto com a Bilkis e o Sr. Ibis, tem um dos monólogos mais bonitos e significativos dessa segunda temporada. Mas é um episódio basicamente pautado em monólogos e convencimentos, que é basicamente a preparação da guerra. Eu acho que tá faltando um pouco mais de violência, de senso de urgência, de fuga. E nisso, a primeira temporada era bem melhor. Ainda naquele bar, as escoteiras aparecem pra meio que intermediar entre o Shadow e o Quarta-feira com o dinheiro. E aí o Shadow vê que elas não são normais e começa a observar elas um pouco melhor. No uniforme delas tem o lema dos Estados Unidos, mas junto a ele tem o símbolo dos Illuminates. Além do que, elas têm umas vozes fantasmagóricas. E aí, juntando toda essa esquisitice, elas ainda têm uma prancheta com vários códigos e datas distintas. Aparentemente, ali consta a lista dos deuses que podem falar com dinheiro. De volta à igreja, a Bilkis continua falando com aquela mulher que não é tão mais desconhecida agora, porque o nome dela é Ruby. Estão batendo altos papos sobre a avó doente, sobre religião, e esse tipo de papo é que eu acho extremamente desnecessário. Ainda mais porque é o quarto episódio e pouquíssima coisa aconteceu até então. Esse contraste entre a conversa delas na igreja, que era calma e tranquila, com a conversa do Shadow e do Quarta-feira é gritante, porque ele vai tentar humilhar o Shadow de todas as maneiras conhecidas e possíveis, dizendo que ele foi escolhido porque ele não tinha valor nenhum e ninguém se importava com ele, e que também ele não tinha por quem lutar e ninguém lutava por ele. E o Shadow, que não é bobo nem nada, de tanta porrada que já levou, sabe que tem valor, porque ele responde as grosserias à altura dizendo pro Quarta-feira que ele tem valor sim e que ele precisa dele. Mas uma coisa que tá me deixando bem pistola nessa segunda temporada
é o vilão, Mr. World. Eu sentia bem mais impacto quando a mídia apresentava ameaça, e até quando o Technical Boy tava sem limites, eu tinha um pouco mais de medo do que esse cara. Crispin Glover é esforçado, mas ele passa do ponto do caricato e fica um vilão meio galhofa. Eu acho que quem ficaria perfeito nesse papel é o William Dafoe, que ele já tem uma cara de maluco preparada, mas nessa segunda até o Technical Boy perdeu a relevância que tinha, porque ele era bem apavorante no início, sendo que ele quase matou o Shadow na primeira temporada. Nesses episódios novos, ele é só um garoto mimado que tá sendo constantemente ameaçado pela nova mídia. E agora ele, que era um ótimo aliado, ficou preso dentro de uma caixinha, literalmente. No fim do episódio, o Sr. World e o Quarta-feira se reúnem no mesmo bar pra tratar de negócios com dinheiro. E ele sensatamente opta por pagar a conta e ir embora, não fechando acordo com nenhum dos dois. E o metrônomo que fecha o episódio é referente à tarefa concluída feita pelo cara que a gente não sabe o nome ainda, dada pelo Mr. World em conjunto com a nova mídia. Pros próximos episódios eu acho que vai dar uma reviravolta muito louca aí, porque né, já passou da preparação ali, tem que ir pro vamos ver. E a minha teoria é que o Shadow possa ser um semideus, algo como um Hércules da vida, seria muito maneiro inclusive, porque convenhamos, o cara já demonstrou coragem, resistência e força, e mostrou ainda que existe uma chama dentro dele que não atingiu todo o potencial ainda. E vocês, o que acharam desse episódio? Gostaram, não gostaram? Acharam meio morninho também? Comenta tudo aqui nos comentários pra gente debater. E se gostar, já sabe, não esquece de dar o like, de ativar a sinetinha e de se inscrever no canal, porque aqui a gente trabalha com lavagem cerebral, tá? Até a próxima e tchau!